a verdade por trás do clareamento íntimo. A gente precisa quebrar esse mito de que a estética íntima é só clareamento. Na verdade, existem até outros protocolos. Mas sobre o clareamento, a gente precisa mostrar a complexidade desse tratamento, a responsabilidade e a necessidade do conhecimento técnico para que a gente possa fazer um planejamento individualizado. Aí eu ouço muito, ouvia muitas pessoas dizer assim: estética íntima jamais. Jamais, se ela for feita de maneira rasa, irresponsável, sem conhecimento. A estética íntima é uma realidade que está aí e precisa ser abordada, não é verdade? Então, nesse vídeo, eu quero falar para você sobre as maiores causas do escurecimento, das manchas nessas regiões mais íntimas, ou até consequências piores que podem acontecer além das manchas, né? Mas principalmente como acontece esse escurecimento e comentar sobre ativos e ácidos clareadores que podemos usar nesse momento. Então, vem comigo. Vamos falar sobre estética inteligente. Já curte esse vídeo? Se não for inscrito, se inscreve no meu canal. Toda semana tem vídeos novos por aqui. E com certeza aqui você também vai encontrar o melhor conteúdo de raciocínio clínico para estética. Falando de erros, os maiores erros nesse tratamento, a gente precisa ser sincera, né? O clareamento de virilha, axila, é um dos procedimentos hoje mais buscado nas clínicas. É uma demanda real, ela existe, ela está aí. O problema é a forma como muitos tratam esse assunto, como se fosse só passar um ácido e pronto, né? A gente precisa entender mais sobre essa região, é uma região diferente das outras. Ela é mais sensível, mais vascularizada, tem predisposição de processos inflamatórios, por isso é chamada até de região íntima, porque ela está nas dobras, né? Normalmente de pele, reclusa. E existem alguns erros muito comuns que podem gerar consequências sérias, né? E, inclusive, piora do escurecimento. Então, por exemplo, um erro comum é aplicar um princípio ativo errado. O que eu vou aplicar? Muita gente negligencia os tratamentos com produtos e ativos antioxidantes, clareadores, né? Achando que sempre o ácido é a única solução. Um outro erro é não identificar o ácido melhor para essa região e a concentração errada pode trazer o efeito rebote, pode causar mais sensibilidade para essa região que é úmida, para essa região que está numa dobra de pele. Então eu tenho que pensar nessa possibilidade de uma inflamação, e a inflamação gera o quê? Excesso ou desequilíbrio na formação da melanina, né? Um erro também que eu acho que, assim, talvez o fundamental é não entender o motivo pelo qual essa região pigmentou. É o ponto, né, que eu quero trazer aqui para você. É a gente entender qual foi o gatilho, qual foi a base do problema, ok? Então vamos lá. Antes da gente montar qualquer protocolo, a gente precisa entender os pontos essenciais, os fatores, os gatilhos, como eu falei, desse escurecimento. E é isso que vai garantir que você vai entregar um resultado mais rápido, ou menos rápido, mais eficiente, com menos custo, inclusive, para a sua clínica. E até entender se a gente realmente pode oferecer um tratamento 100% e a gente precisa sempre do apoio também do nosso cliente no uso do skincare, não é verdade? Então precisamos questionar logo de início, na avaliação de tudo, como esse escurecimento ocorreu. É só melanogênese? Teve um fator inflamatório? Tem muita fricção? Tem hábitos que essa pessoa
tem na vida que pode facilitar esse escurecimento? Por exemplo, o fototipo, o biotipo são fundamentais. Se eu tenho um fototipo mais alto, eu tenho uma predisposição maior à produção de melanina. Nós sabemos que todos nós temos o mesmo número de melanócitos, mas nós não produzimos o mesmo tanto de melanina. E quando a gente fala de um fototipo mais alto, é porque essa é uma característica fundamental desse fototipo, produzir mais pigmento, mais melanina. E o biotipo? Tem um excesso de peso? Tem uma dobra de pele importante? Por exemplo, fiz uma cirurgia bariátrica ou emagreci muito e de repente ficou uma dobra ali, vai causando um processo inflamatório e eu vou tendo a formação de uma mancha. Então é importante o biotipo e o fototipo. Se eu falo de avaliação, eu preciso saber o estilo de vida, a rotina dessa pessoa, que tipo de depilação ela faz, os hábitos dela, a alimentação, tudo é importante. Por exemplo, academia. Geralmente são aqueles tecidos sintéticos, hoje existem tecidos muito melhores, vamos dizer assim, na característica de absorver suor, mas o ideal seria que essa pessoa saísse da academia, tomasse um banho, trocasse de roupa e evitasse tecidos que fizessem muita fricção naquele momento da academia, dos movimentos. E isso pode estar sendo um gatilho importante. Pessoas que trabalham com uniformes pesados, com uniformes com tecido mais grosso e sempre uma fricção em alguns locais, área de pescoço, roupas muito justas, né, calças jeans muito apertadinhas. Eu vou fazendo uma fricção. É observar junto com esse paciente se essa região está sofrendo muita fricção. Muita raspagem. Sabe aquelas pessoas que têm um biotipo mais ginoide, coxas mais largas, e quando caminha entre as pernas, faz aquela assadura? Aquela assadura é um processo inflamatório que vai gerar uma mancha, e não só a mancha, o espessamento dessa região. Essa região fica além de escura, ela fica com uma textura aveludada diferente, um pouco mais espessa. Isso é excesso também de queratina. É minha pele reagindo por conta da inflamação que aconteceu. O processo da depilação é um fator também muito importante. Qual é o tipo de depilação? Muitas pessoas acabam se rendendo ao laser exatamente por conta disso. A depilação com cera deve ser feita por um especialista, né. Observar a lâmina, estou usando a lâmina, essa lâmina está sendo sempre trocada, sabe, tudo isso a gente vai avaliar na avaliação. Por quê? Porque se eu não mudar os hábitos desse meu paciente, o resultado não vai chegar. Eu vou tratar, eu vou conseguir melhorar o excesso de queratina, o excesso de melanina, porém o gatilho continua. Então, eu preciso, de alguma maneira, mudar os hábitos, mudar a vida ou proteger mais essa pele, tá. Eu preciso também entender o histórico dessa mancha. Há quanto tempo está manchando? Desde quando? Será que tem um fator hormonal aí? Será que teve alguma lesão, algo que sensibilizou? Tudo isso é muito importante, até mesmo a alimentação, até mesmo algum problema de saúde, como está a tireoide, como estão os exames clínicos, né. A gente tem que entender de onde isso está vindo. Eu acho que em todos os tratamentos, né, mas aqui hoje a gente está falando sobre regiões íntimas. E se você ainda não me conhece, eu sou Elisete Garcia, eu estou na estética há 49 anos. Eu sou formada em biologia, sou especialista em cosmetologia clínica, já trabalhei em clínica de cirurgia plástica, fui pioneira no curso técnico de estética do Brasil, pelo Senac,
e hoje eu sou consultora de fábricas de cosmético, palestrante e mentora. Então, se você gosta de conteúdos de estética, mas que tem esse raciocínio clínico, bases fundamentais, que a gente possa construir protocolos realmente avançados e que não depende daquela bendita receita de bolo. Aqui eu ensino isso para você. Eu ensino sobre a estética inteligente. Então, curte esse vídeo, tá? Me ajuda a chegar onde mais profissionais se inscrevam aí no meu canal, né? E receber essas dicas sempre muito fresquinhas aqui, tá bom? Então, vamos voltar lá para o conteúdo, que hoje esse conteúdo também é fresquinho. E vamos falar sobre ácidos, as concentrações, os ativos clareadores e as contraindicações também. Então, nós temos vários ácidos no mercado que prometem o clareamento, mas vamos pensar de que forma ele promete esse clareamento? Pela renovação celular, pela descamação. Mas se essa região ela já pigmenta, porque ela sofre esse processo inflamatório, muitas vezes constante devido o biotipo e outras demandas como a dobra de pele ou roupa, eu preciso pensar em não promover mais inflamação. Então, eu posso usar ácido? Posso, mas eu vou usar os ácidos, menos abrasivos. Posso usar esfoliante físico? Pode, mas menos abrasivo. Às vezes, as pessoas falam assim: "Eu não gosto daquele esfoliante. Ah, eu usei aquele esfoliante, ele é tão fraquinho". Ah, ele é tão fininho, eu quero uma abrasão melhor. Para quê? Quanto maior a abrasão, maior o processo inflamatório na região, maior a sensibilidade. E eu estou fazendo o quê? Piorando a mancha. Ah, mas eu queria usar aquele ácido que descama. Gente, numa região tão sensibilizada, vamos pensar num ácido com uma concentração menor, vamos pensar no ácido menos abrasivo. A gente tem no mercado os polidroxiácidos, os ácidos que não são abrasivos. Nós temos hoje princípios ativos importantes como a niacinamida, o ácido tranexâmico, biolumitar, enfim. Entender que eu não posso gerar um processo inflamatório. Eu até posso microagulhar a região, até posso, mas com consciência, com discernimento, com raciocínio lógico e clínico. O que eu vou ganhar com isso? Ah, eu vou ganhar permeação maior de ativos, ok. Agora, se eu for microagulhar para gerar um processo inflamatório, eu já estou fazendo errado. Eu vou contar até um caso para vocês que uma profissional, ela estava fazendo um protocolo e estava indo muito bem. A paciente estava usando home care, ela estava mudando algumas, vestimentas, só que ela resolveu incluir o peeling de diamante na metade do plano de tratamento para frente. E a partir daquele momento, começou-se a ter uma piora. E aí ela me procurou, né. "E aí, o que está acontecendo? Está piorando", e a gente vai conversando, "O que está acontecendo?" Até que ela falou do peeling de diamante. O que o peeling de diamante faz? Uma abrasão, mais uma abrasão. Entende como esse raciocínio vai alterar o resultado final? Então é isso que eu não preciso. Eu preciso sim de hidratar muito bem essa região, proteger, manter o equilíbrio da barreira cutânea dessa região, manter essa região seca, limpa. Eu preciso utilizar ácidos, como os polihidroxiácidos, por exemplo, que são mais calmos, uma concentração máxima de 10% com pH entre 3 e 3,5, 3,8. Eu não vou usar um retinóico, eu não vou usar uma hidroquinona, eu não vou usar nada que é sensibilizante ou fotossensibilizante numa região que já é sensível. Então é eu usar o raciocínio clínico e buscar dentro do que eu
tenho, porque muitas vezes a gente já tem tudo isso em cabine, né, e a gente vai trazer componentes. "Ah, e se eu usar só argila branca?". Só argila branca não vai clarear. A argila branca é excelente, até para uma microesfoliação. Porém, essa argila branca, ela não tem componentes antioxidantes e clareadores. Eu vou ter que buscar princípios ativos que sejam antioxidantes, clareadores, mas que também mantenham a barreira de pele íntegra. E daí, com esse raciocínio, eu vou montar o meu protocolo individualizado, personalizado, e vou também ter condições de passar adiante, principalmente, o uso do skincare adequado para essa região e esse problema. Se você quer saber tudo sobre o esclarecimento nessas regiões, os tratamentos, para que você possa montar os seus protocolos de maneira personalizada e com segurança, e eu não estou falando de empilhar um monte de produto, não é isso não. É sobre entender o que está por trás da mancha e tratar realmente com propósito, tá. Eu ensino tudo isso no meu curso de clareamento íntimo, que é um curso validado com todos os anos que eu tenho aí de atuação na estética, e depois também por milhares de alunos, né, e colegas até de profissão, mas principalmente alunos que eu formei no Senac. Essa experiência traz muito aprendizado também. Então, clica aqui no link na descrição desse vídeo, ou aponte o celular para esse QR Code que você está vendo na tela e vai conferir lá uma amostrinha do que é esse curso. Faz sentido para você essa construção de raciocínio clínico para manchas, principalmente as manchas íntimas? Qual o processo que você faz hoje aí na sua clínica? Eu tenho certeza que você está saindo desse vídeo mais inteligente do que quando entrou. Eu espero que você tenha gostado. Se fez sentido para você, deixa o seu like aqui. Me acompanhe também no Instagram, eli.zete Garcia. Um beijo grande e até o próximo vídeo.